Hermes é como Mercúrio e Thoth. É a mesmo arquétipo, Thoth. Mensageiro. Mensageiro também está relacionado a Angelus. Anjo. Então, Thoth, o escriba, ele é o mensageiro, o tradutor dos deuses. O deus mais rápido capaz de descer a altas densidades, ou seja, ele aguenta altas pressões sem perder a sua sutileza. O Mercúrio, mesmo em altas pressões, ele mantém o seu estado líquido, porque ele é volátil. Assim como a centelha, por mais profundo no abismo que ela se encontre, ela sempre vai estar em seu estado ígneo, em seu estado sutil, sempre capaz de dissolver a matéria sólida à sua volta. Isso graças às forças opostas, as forças opostas que você chama de Samael e Lilith, que são como Ísis e Osíris. Ísis e Osíris, que são como as 10 sefirós da árvore da vida. São diferentes virtudes, diferentes qualidades de sentimento. E a interpretação, a reflexão sobre essas diferentes qualidades dos sentimentos e a relação entre elas é responsável por construir a estrutura do nosso universo. A lógica, responsável por interpretar os sentimentos. O sentimento que nada mais é do que uma recepção da energia cósmica. A luz entra na nossa retina. Ela vai ser então moldada dentro da nossa pineal através dos influxos eletromagnéticos que vêm do Sol. O campo eletromagnético da Terra serve como uma espécie de mediador, uma espécie de escada, baseada em diferentes estados vibracionais, no qual o sentimento é emanado do Sol, a energia, o espírito é emanado do Sol em altas vibrações, extremamente altas, e eles vão perdendo essa velocidade com base na resistência da força oposta da Mãe. Essa frequência vai caindo, perdendo velocidade e se coagulando como sangue, que se coagula em tecidos e órgãos e corpos. Tudo começa no caos, quando nada era separado, quando tudo e nada eram a mesma coisa, quando todas as coisas estavam juntas, sem separação, sem ordenação, sem distinção. Nesse momento não havia ordem, não havia tempo, não havia separação, não havia individuação, não havia pessoas separadas, apenas uma massa amorfa. Amorfa no sentido de sem forma. Essa massa sem forma é o caos. O caos porque não há ordem, porque não há forma definida. Esse caos é então que vai originar tudo o que há, a partir de si como uma substância. Ele se inverte em um ponto de ordem. Esse ponto de ordem, então, vai concentrar em si todas as coisas e vai deixar fora de si o vazio. Então, todas as coisas concentradas em um único ponto, como uma semente, se tornam então Cronos. Cronos que vai nascer a partir da divisão desse ponto. Esse ponto, então, ele contém tudo, como uma semente. É a coroa de Keter. Essa coroa que surge do Ein Sof Hour. A Ein Sof Hour é vazio, ilimitado, sem limites, infinito. Vazio, infinito, sem limites. Nada infinito, sem limites. Uma coisa assim. Que se refere exatamente a essa massa amorfa, que é o caos em si. Ela não é consciente, porque ela não possui ordenação. Então tudo que ela é
é potencialidade. Potencialidade, assim como o plano quântico, assim como o campo de ponto zero, campo de infinitas possibilidades. Quando ele se inverte e se concentra na coroa, é quando surge o número 1. É quando o zero se torna 1. Essa coroa, então, vai conter em si o positivo e o negativo simultaneamente, assim como o Yin Yang, que vai concentrar em si o equilíbrio perfeito dos opostos. Esse equilíbrio perfeito dos opostos é o próprio zero consciente de si mesmo. Ele percebe que por ser zero ele é algo indefinido. E por isso ele pode se definir como indefinido, gerando então a primeira fagulha de consciência. O eu, a consciência do eu, consciência de que ele é. Não sabe exatamente o que, mas ele sabe que é. Porque ele saiu do zero e se tornou um. A partir daí, então, ele vai refletir esse ponto que ele é. Pela reflexão, ele vai gerar opostos. Pela oposição, ele vai ter o 2. Que já é um resultado do 1 e do 0. Então, a própria consciência, a autoconsciência de si, gera então a percepção do 2, que é o outro, que é o vazio. Se eu percebo eu como um algo indefinido, eu percebo o oposto de mim como vazio. E a partir daí começa a sabedoria, começa a dialética, capaz então de gerar conhecimento. A partir desse 2 que, em união ao observador, ao 1, é a tríade superior, Binah, Rockma e Keter, que são os dois espelhos do ser. O eu sou e o eu não sou. Ambos como dois espelhos de si próprio. Como os dois arcontes. Então você tem a centelha, que é a coroa, primeira fagulha de consciência, o eu, que é o próprio demiurgo do universo. E ele observa, então, a partir de duas colunas, duas paredes, dois reflexos de si próprio. O positivo e o negativo. O ser e o não ser. Eu sou e eu não sou. Porque eu sou algo, ao mesmo tempo que eu não sou algo. E aí, então, que eu tenho a mônada, a tríade superior, a consciência do demiurgo com os arcontes. Essa consciência que gera então o conselho celeste. Conselho celeste de todos os eus, que contém em seu estado puro o eu positivo, negativo e neutro, que são exatamente os 3 pontos do 8, no qual a corrente de energia se encontra. Porque essa corrente de energia nada mais é do que uma dimensão de tempo e movimento. E esse tempo em movimento encontra a si mesmo. É uma corrente que encontra a si mesmo, gerando então esses 3 pontos de intersecção, no qual ela consegue enxergar a si mesma.